Boa noite, pessoal. Eu sou o Henrique, terapeuta. Boa noite, sou a Andy. Estamos aqui no Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, a gente tem visitado muitos lugares aí pelo Brasil e a gente resolveu fazer essa palestra para você que está percebendo que sua vida tem alguma área que não está 100%. Exatamente. Imagina hoje aprender ferramentas para você ter mais facilidade em mudar, em sair disso que está travando a sua vida, em desbloquear. Imagina se realmente poderia ser mais fácil do que imaginamos, gente. A gente temos padrões, estamos viciados a certas negatividades, né? Padrões de autolimitação, de autossabotagem, mas a gente está aprendendo que temos ferramentas realmente muito dinâmicas para mudar tudo isso instantaneamente e ter outra realidade, ter outra escolha e criar algo diferente. Exatamente, pessoal. Nós durante muitos anos funcionamos aí com programações, né, do nosso cérebro, da nossa mente. E nós vamos funcionando mecanicamente. Tudo isso baseado no quê? Nas nossas crenças. E o que são as crenças? Muita gente que está aqui assistindo a palestra hoje, talvez já tenha essa percepção, essa consciência das crenças. Mas para quem ainda não sabe, as crenças são todas aqueles conceitos, aqueles julgamentos, aquelas informações que nós temos e que vamos nos tornando aí robôs, né? Vamos funcionando como todo mundo aí está funcionando. Sim, como um padrão, né? Como um padrão. Bem-vindos que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Vamos lembrar para os que estão chegando que a gente tem um chat aqui do lado e hoje a gente vai falar muitas coisas, a gente pode falar muito, mas também gostamos se vocês fazem perguntas, né, sobre a temática de hoje, que a gente vai responder desde a nossa visão, desde a nossa experiência, como que trabalhamos essas questões, primeiramente em nossas vidas, que por isso somos terapeutas e trabalhamos com o Access, e em segundo plano também trabalhando para as pessoas, dando classes e também oferecendo atendimentos com estas ferramentas, neste caso, basicamente de Access Consciousness, né? Exatamente. Muitas vezes a gente começa a fazer um trabalho de autodescobrimento aí, né? De autodesenvolvimento e começa a ver as mudanças e só tendo essa experiência que a gente consegue transmitir para as outras pessoas um caminho, uma nova escolha, uma nova possibilidade. E durante muitos anos, às vezes, a gente está sempre trabalhando a mesma área da vida que se repete, que não funciona, né? Ou é o corpo que está com muita dor, ou o relacionamento que não contribui, que não soma nada na tua vida e você está sempre infeliz, frustrado, desmotivado, né? Ou que mais que a gente pode falar? O dinheiro, né? O que a gente falou são temas básicos que bloqueiam a nossa vida, como a dificuldade com o dinheiro, a realidade financeira. Mas, na verdade, o que a gente está experimentando com o Access é que, através de simples perguntas, de simples processos, de simples ferramentas, você consegue, neste momento, que é o presente, você mudar isso, você criar outra realidade, tá? Estamos ouvindo aqui algumas pessoas, gente, bem-vindos todos. Pedimos, por enquanto, que fechem silenciem os micrófonos. Que aí a gente consegue, não tem interferência do som, e aí a gente vai respondendo as perguntas. A não ser que tenha alguma pergunta, a gente pode abrir, né, também para receber suas perguntas, que a gente deixamos este webinar para isso, né, também para receber suas perguntas e criar aqui um diálogo com vocês e responder. Sim. Temos o chat aqui ao lado, podem escrever lá a perguntinha e a gente vai responder tudo isso. Exatamente. Basicamente, também é importante a gente falar aqui que nós sempre estamos funcionando a partir do julgamento. E esse julgamento que nós temos sobre nós e sobre as outras pessoas, que eu acho que... Como que é? Eu acho que milhões de julgamentos, gente, que estamos usando. Que é a chave de tudo. É o que nos limita nos relacionamentos, é o que nos limita a receber mais dinheiro, é o que nos limita a mudar ao corpo,
ao nosso corpo não funcionar como Exatamente. deveria. Se nos né? julgamos muito, a gente estamos viciados a julgar. Por quê? Porque nosso entorno julga todo mundo. E quando a gente era crianças, desde bem criancinhas, a gente começa a receber julgamento e julgamento o dia inteiro. O pai fala, pode falar coisas lindas também, né? Julgamentos lindos, como filho, você é o melhor que existe no mundo. Filho, você é muito lindo. Mas também falam coisas, às vezes, né? Que podem ser também muito limitantes, não? Como, filho, você é muito lento, meu Deus. Filho, você nunca termina as coisas, você nunca chega ao lugar. Todos esses julgamentos, a gente acredita, a gente, no Axis, a gente fala que a gente compra os pontos de vista, compra os julgamentos. O que acontece quando eu compro o julgamento? Que eu fico com ele e eu vou crescendo e não consigo me liberar desse julgamento. Esse julgamento pode ser uma fonte de limitação na sua vida. Então, esses bloqueios nos relacionamentos, em qualquer área da sua vida, uma das fontes que a gente está experimentando e está vendo que trava as pessoas é o julgamento que a gente tem sobre essa área. O julgamento que eu tenho sobre os relacionamentos, neste caso sobre as mulheres, que eu sou homem ou em vez, e o julgamento sobre o dinheiro, ou qualquer coisa que a gente tem um julgamento sobre isso. Exatamente. E o problema de tudo não são nem só os julgamentos que as pessoas têm sobre nós. Acho que o que nos impede aí de avançar, de criar outras possibilidades, de ver o mundo de uma outra maneira, é quando você percebe que você tem escolha para algo novo. Opa. E que você pode sim simplesmente não se alinhar com esse ponto de vista, com esse julgamento, e nem resistir e reagir. Você simplesmente pode ficar aí num interessante ponto de vista. Essa é uma das ferramentas que... Essa, gente, é uma das chaves que hoje estamos aqui compartilhando com vocês. Sim, que a gente costuma ensinar nos cursos. Nos cursos, nossos cursos, a gente explica essas ferramentas que a gente está usando há uns 2 anos, tá? E a gente está praticando dia a dia, não praticando, sino usando para a gente ter uma vida melhor, né? Para ter uma vida mais leve, né? Pois é. Então, a gente pode sair desse julgamento não se alinhando, né? Esse julgamento que já foi criado, a gente pode deixar de usar ele, ficando nesse interessante ponto de vista. Porque, na verdade, gente, não existe uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta de ninguém, porque todo é um ponto de vista. Se eu falo uma coisa, para mim pode ser verdade, né? Eu falo, por exemplo, o Rio de Janeiro é a melhor cidade do mundo. Sei lá, não sei se a gente concordará comigo, mas isso é uma verdade que pode ser só uma verdade para mim e para outras pessoas, mas não para todo mundo, então não é absoluta. Então, a gente o que faz? A gente fica em interessante ponto de vista, em que todo realmente o que existe, tudo o que alguma vez falaram para você, tudo o que as pessoas falam para você, tudo o que você pensa é um interessante ponto de vista. Essa é uma forma de você tirar poder a esses julgamentos, né? Exatamente. E tem um outro ponto, um outro aspecto que é importante a gente falar aqui, que muitas vezes a gente recebeu na infância, a gente comprou um ponto de vista. Ah, você é só uma criança, você não sabe nada. Opa! E aí, olha, só de falar, percebe como fica pesado pro seu corpo? Quantas vezes ouviram isso? Exatamente. Não, você é criança, você não pode, você não sabe, Você né? não sabe nada. Tem que aprender de adulto. E aí vai passando os anos e você fica com aquele registro gravado lá no seu inconsciente. Então, você começa a ser mais inseguro nos seus relacionamentos, você fica inseguro no seu trabalho, você fica inseguro para tomar uma decisão, você acaba se tornando uma pessoa desconectada de você, porque você sempre acha o quê? Que o seu parceiro sabe mais que você, que seu chefe sabe mais que você, que seu colega sabe mais que você. Sempre existe alguém que sabe mais que você, um líder, uma pessoa superior, que tem que te mostrar o que você tem que fazer, mas sim que a gente tem que aprender das outras pessoas, né? O que as outras pessoas nos mostram, mas é uma forma de se desempoderar, achar que você não sabe, achar que sempre alguém tem que ensinar como tem que fazer as coisas. Evidentemente, às vezes precisamos do contato com outras pessoas para receber informações, para aprender, para que a gente seja mostrado para nós como temos que fazer algumas coisas, mas na verdade, nosso ser, a gente sabe realmente, né?
Então, essa é outra chave para nós, né, que o Access Conscious nos deu e que a gente está experimentando, que é começar a reconhecer que a gente sabe. Reconhecer o que a gente sabe e também qual é a verdade aqui para mim, né? Qual é a verdade aqui que eu não tô reconhecendo, não tô me permitindo expressar, não tô vendo o que realmente faz aí sentido para mim. Só faz sentido pro meu. Às vezes aquela é uma verdade do outro, mas ela no fundo ela não é minha verdade. Então, como seria para você olhar para isso com permissão sobre o que os outros pensam, mas também respeitar você, escutar você, né? Gente, outra chave que acaba de falar a Angie, que tínhamos para compartilhar hoje com vocês, a permissão, né? A permissão, primeiro, de ser você, né? De ser o que você está sendo hoje, seja o que seja, não hoje, sino em cada momento, hoje e agora, mas cada momento que você experimente, é uma ferramenta super potente, a permissão. Desculpe o meu portunhol, né? Essa parte do tio ainda, já estou aqui 6 meses, mas essa parte ainda está demorando um pouco, tá? Permissão. Pode dar risada, pode dar risada. Permissão. Tá, vai ir melhorando, gente, mas fora brincadeira, essa permissão é uma chave para você poder permitir que as coisas sejam, as coisas que acontecem, as coisas que as outras pessoas falam, tudo o que está acontecendo ao teu redor e tudo o que você está sendo. Porque um dos problemas mais grandes é que a gente não se permite ser. É o que ela falou, desde criança a gente vai recebendo julgamentos, a gente vai comprando esses julgamentos. Chega um momento que a gente não é ninguém, não somos nós realmente. Então, quantos momentos de suas vidas, de nossa vida, onde a gente tem uma dificuldade, onde a gente está parado, atorado, não estamos sendo nós. Não estou sendo eu no relacionamento. Não estou sendo eu no trabalho. Não estou sendo eu com o dinheiro. Estou sendo alguém que não sei nem quem é. Por quê? Porque estou funcionando desde esse personagem que eu tenho acreditado que eu sou. Cheio de medos, cheio de julgamentos, cheio de travas, cheio de padrões, né? Vocês podem perceber que a gente está aqui falando sobre os temas que são muito comuns para todas as pessoas, mas a gente está sempre usando uma pergunta. E por que é que a gente usa uma pergunta? Porque todos nós estamos sempre funcionando, todos nós, né? Estamos, Sim, a grande maioria está funcionando a partir da mente. E a mente é o quê? Ela está sempre concluindo, ela está sempre definindo, ela está sempre julgando, ela está sempre computando. E não adianta a gente querer controlar isso. Tá projetando no futuro. É uma estupidez você querer controlar a sua mente e dizer que você vai ter controle sobre a mente. Na verdade, o que você pode fazer é olhar para tudo isso e não se alinhar com os julgamentos da sua mente. E fazer as perguntas. Como pode melhorar isso? Né? O que mais é possível? A gente tem usado essas perguntas que parecem tão simples no nosso dia a dia e a gente tem percebido tanta mudança, tantas possibilidades, tantos presentes, tantas surpresas que a gente nunca imaginou que seriam possíveis antes. Porque nós também já tivemos do outro lado, que estão aí vocês, buscando respostas e sem saber nem para que lado começar. Então agora, pelo menos, a gente já tem as ferramentas para usar. O problema é quando a gente não sabe nem por onde que a gente começa a buscar o X da questão e trabalhar o que está parando a vida da pessoa. Sim, gente, olha, agora falando da minha experiência um pouco, né? Pessoalmente, a gente experimenta momentos difíceis em todo momento, né? A gente está feliz um dia, uns dias está ótimo, e chega um momento que alguma coisa trava, né? Tipo, pode ser, para o meu caso, eu estou viajando pelo Brasil, e o que eu estou experimentando, por exemplo, é que às vezes muitas coisas não saem como eu estou planeando. Eu estou programando algumas classes, estou fazendo o meu calendário, e às vezes as coisas mudam na última hora. Isso está sendo, às vezes, muito intenso, mas... E antes disso, já, como todo mundo sabe, a vida tem momentos complicados, momentos que acontecem sucessos, sejam de fora ou sejam internos, onde a gente se sente ruim, se sente triste, ou se sente com dificuldade
para avançar, né? E a gente às vezes não sabe o que fazer. Qual a diferença? Que a gente tem ferramentas usando essas perguntas para, quando esse momento acontece, quando chega a esse ponto, você ter uma forma de destravar isso neste momento. Na verdade, quando a gente está com essas emoções aí, a gente pensa que essas emoções são nossas. Mas, na verdade, o que nós estamos aí é percebendo o que muita gente está naquele momento sentindo e acha que é nosso. Nós estamos a todo momento percebendo muitas coisas. Ou então estamos sempre buscando uma resposta para aquilo que está acontecendo já nos nossos padrões antigos aí. Já nas nossas experiências anteriores, já nas nossas frustrações, já naquilo que não deu certo. Então, percebe que muitas vezes isso interfere nos teus relacionamentos, porque você congelou ali uma situação. E não importa a pessoa que entra na tua vida, você sempre vai olhar aquilo igual. É como se não mudasse o companheiro, a história é a mesma. Então você não consegue nem enxergar aquilo de bom que aquela pessoa tem para contribuir com a tua vida. Porque você está ali congelado naquela história de 10 anos atrás. E isso não é só no relacionamento afetivo, né? No trabalho, no dinheiro. Vamos funcionar desde o padrão, né? No corpo. Toda vez que eu pego o vento com o cabelo molhado, eu fico resfriada, porque há 5 anos isso vem acontecendo, então vai ser sempre assim. Verdade? Toda vez que eu faço isso, vai acontecer de novo? Ou é eu que instalei isso lá na minha mente? Quantas coisas repetimos, né? Porque uma herança é correto? Uma herança, Sim, né? Uma herança da família, e a gente reproduzir isso e não conseguimos sair disso. Então, como fazemos aí? A gente tem que ter claro, primeiro de tudo, a gente tem que ter muito claro que a gente somos capazes de mudar as coisas. Se a gente não acredita nisso, isso é uma coisa que para mim foi um impacto quando eu estou recebendo essa afirmação, né? Temos um áudio aqui. Tem algum microfone aqui que está falando. Gente, se pode silenciar. Obrigado. A ver, espera aí um pouco. Tá aí. Cadê? Tá, obrigado, gente. E aí também a Patrícia. Desculpem, né, porque a gente tem o barulho e ficava muito forte aqui, né? Eu não sei nem o que estava falando. O que estava falando? Esqueci. Gente, aproveito esta pequena pausa. Aproveitem aqui o chat para perguntar, tá? Qualquer coisa que queiram compartilhar. Temos aqui um comentário. Obrigado. Aqui a Renata. Obrigado, Renata, que está ligada. Temos uma pessoa que está atenta. Ficamos contentes que tem 2 pessoas que estão atentas. Estamos falando da herança familiar. Vou continuar com isso, mas aproveito para convidar vocês a isso, a fazer alguma pergunta aqui para a gente entrar em contato com vocês. Sim. E compartilhar alguma coisa a mais, tá? Herança familiar, o que acontece, né? Que eu sigo nesse padrão e não consigo sair de lá. Tem muitas ferramentas, muitas terapias para você se libertar disso, né? Concorda? A gente conhece, né? Muitas ferramentas, constelação familiar, a gente até fez, a gente até trabalha com outras ferramentas que às vezes usamos e eu pessoalmente penso assim, não existe uma ferramenta perfeita, nem igual que a verdade. Não existe uma coisa absoluta. Existe o que funciona para você agora, o que seja válido para você agora, tá? Mas no caso do Access, a diferença que fez em o Access é que, é isso que eu estava falando, ter claro que eu tenho a capacidade de mudar. Porque eu me vi a mim, que cada vez que repete um padrão se repete, eu me sinto frustrado porque não sou capaz de mudar isso. Eu acho que não vou conseguir mudar isso, que não tem outro jeito. Eu já achei que moria, aos 20 anos já achei que ia morrer do pesado que era minha vida enquanto negatividade mental, emocional, repetindo os padrões de pessoas da minha família com quem eu tinha identificado. Essa ressonância, né, que a gente fica também copiando e ressonando com essas pessoas. Então, como fazemos com o Access?
ficando nessa presença, ficando nessa pergunta, e uma pergunta básica que a gente compartilha agora com vocês, alguns já conhecem, mas para mim é muito importante e cada dia estou usando, e é como eu posso mudar isso. Gente, anotem aí. Parece ser simples, já tenho ouvido nos cursos do Access melhor, mas, gente, temos 2 anos aqui no Access e para mim uma pergunta que ainda me surpreende. Eu tenho uma dor na barriga, né? Às vezes tenho dor na barriga, no sistema digestivo, e o que eu mais estou usando é como posso mudar isso. Quando eu faço essa pergunta, eu me abro a possibilidade de mudar. Me abro a possibilidade de que isso, posso mudar isso. Se eu não faço nada e deixo na conclusão, eu fico, ai, tenho essa dor, é que tenho um problema no intestino, que nem sei se tenho um problema no intestino. E se tiver um problema no intestino, igualmente teria que fazer a pergunta, como posso mudar isso? E muitas vezes também o que acontece é como ele já, aproveitando isso que ele fala da herança familiar, que não é herança, né, gente? Porque a herança era para ser uma coisa boa. Muitas vezes a gente, eu tenho essa dor, como ele falou, eu tenho esse problema digestivo, mas é porque meu pai tem, meu tio tem, meu avô tem, minha mãe tem, então eu vou ter que ter. E aí a pessoa, ou então toda a minha família tem diabetes, então eu tenho horror à ideia de comer doce, ou então eu fico a vida inteira ali, com medo de comer um alimento que possa levar isso. Gente, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui na mente. Se você tem um ponto de vista, se você tem uma crença, isso é física quântica. Se você tem uma crença que aquilo vai acontecer, aquilo tem uma energia e aquilo se materializa. Aquilo vira uma realidade. Então, como é que você muda isso? Observando os teus pensamentos e os teus pontos de vista. E usando a ferramenta que a gente falou antes, interessante ponto de vista. Né? Interessante ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre isso, que só porque minha família tem isso, eu também vou ter. Interessante ponto de vista que isso me faz mal, então, se faz mal para alguém da minha família, então também vai fazer mal para mim. Isso é só um interessante ponto de vista. E aí, vem um outro ponto interessante que a gente tem que falar aqui, que é a escolha. Opa, gente, para aí. Para tudo, né? Para tudo, gente. Acaba de falar umas chaves aqui maiores. Tem que fazer aqui uma... Tchan! A seguinte ferramenta é... A escolha. A escolha. Gente, a escolha é algo que parece tão óbvio e que a gente acha que pensa que escolhe, mas a gente muitas vezes não está escolhendo por aquilo que é verdade, aquilo que funciona para nós. A gente muitas vezes faz as nossas escolhas baseadas no que o vizinho acha, o colega de trabalho acha, o marido acha, o amigo acha, a mãe acha, o pai acha, menos nós. A gente é todo mundo, menos nós mesmos, muitas vezes na hora de fazer as nossas escolhas. Concordam comigo? Gente, só para complementar, para mim era uma chave que desta palestra, né, de como mudar tudo isso, né, que a gente vem falando, né, sobre os julgamentos, sobre que ser consciente que você pode mudar as coisas, para sair desse julgamento, ter a consciência que nada é real, que todo é um interessante ponto de vista, mas depois aqui, para mim, uma chave super importante é a escolha, tá, gente? Se repete o padrão, né? O padrão familiar se repete. Eu tenho dificuldade com o tema do trabalho, por exemplo, com o dinheiro. É uma questão que para mim foi muito difícil e uma questão que em minha vida, para mim, a profissão, o trabalho, o dinheiro, é a questão, eu acho, os relacionamentos também, mas é uma das questões que mais dificuldade teve. E eu me via sempre com a família. O que muda é isso, gente? A escolha. Eu vou fazer uma escolha diferente. Eu estou travado, estou parado, estou trancado. Tá, mas eu tenho escolha, gente. Fique nisso na sua cabeça. Tudo pode se mudar e eu tenho sempre escolha. Eu sempre tenho a liberdade e a capacidade e o grande presente e o grande poder da escolha. Sempre dentro de qualquer situação, de qualquer fato, de qualquer experiência, eu vou ter diferentes escolhas,
não para definir diferentes ou poucas, sino que, inclusive, é melhor eu tenho infinitas escolhas para fazer. Mas, gente, como eu vou ter escolhas? Como eu vou enxergar essas escolhas se eu estou dentro do padrão mental, estou dentro do medo e estou fechado? A gente precisa estar presente, a gente precisa estar relaxado de alguma forma, mas que relaxado em consciência, né? Nessa presença para ser capaz de ver essas escolhas. Exatamente. É como se a gente tivesse dentro de nós um código, várias informações que estão sempre nos conectando e nos ligando com outras pessoas. Então a gente sempre acha que o que não está fluindo na nossa vida, que o que não está acontecendo como a gente espera na nossa vida, é culpa do mundo, é culpa do outro, é culpa do ciclano, do vizinho, da família, né, do companheiro, da companheira. E, na verdade, às vezes parece meio clichê falando, só depende de mim mudar. Mas muitas vezes a gente também não sabe como mudar. Como é que a gente muda? Ficando consciente daquilo que você está escolhendo. Parar de achar que o mundo está contra você. Que as coisas estão acontecendo porque todo mundo dá certo na vida, menos eu, porque eu vim para sofrer. Isso é uma mentira que a gente comprou aí na nossa infância, e isso foi se arrastando durante anos, e às vezes lá na fase adulta a pessoa já está num estágio da vida dela que a vida não faz mais sentido. Então... Super importante, gente. É muito importante a escolha. Eu tenho escolha sobre qualquer aspecto da minha vida. Como ela fala, não adianta se vitimizar e, digamos, culpar a qualquer coisa, como a família, né, como o país onde você mora, a cidade onde você mora, o seu casal, o seu relacionamento, porque na verdade é você que tem a escolha de mudar essa situação, tem a escolha de sair desse lugar, sair desse relacionamento, sair desse trabalho, ou mudar sua atitude, fazer alguma coisa diferente, alguma escolha diferente que permita que você mude isso. Se não sabe como, aí vai outra pergunta que pode anotar, porque às vezes nós queremos mudar isso, mas não sabemos como. Então, como eu posso mudar isso? Como pode melhorar como isso? Como posso melhorar essa situação que eu tenho? Ou o que mais é possível? O que mais é possível aqui? O que mais é possível? Que possibilidade mais existe que eu não estou considerando aqui, que se eu conseguir ver, né, e considerar, eu poderia escolhê-la, mas como eu não estou enxergando, não posso. Então, como eu faço isso? Eu faço a pergunta, o que mais é possível aqui que eu não estou vendo? Sim, porque geralmente, quando algo não está fluindo na sua vida, você já entra no julgamento. E se você cai aí nessa armadilha da mente, você aceita essa limitação. Você conclui e julga que não vai mudar, que não é possível, que não vai dar certo. E aí você fica é como se você congelasse aquela informação em você. E todas as outras pessoas vão receber essa informação. Basicamente é isso. Você está emitindo informações e as pessoas estão captando isso. É uma frequência. Então, se você consegue mudar essa emissão de frequência e de informação, você começa a atrair pessoas diferentes, situações diferentes, possibilidades diferentes que você nunca antes achou que fosse possível. E isso não precisa de nada absurdo. É só você mudar o quê? A energia a sua energia, a sua maneira de pensar, o seu pensamento emite aí uma energia, né? Você começa a mudar de dentro para fora e você começa a receber aí os presentes que você nunca imaginava que eram possíveis. Gente, a sua escolha pode mudar a sua realidade. Sua escolha cria mais consciência, se você tem mais consciência, vai escolher algo diferente, vai criar algo diferente, e como ela fala, você vai receber algo diferente, vai receber mais. Gente, só que vendo que aqui no chat tem alguma... Tem uma pergunta do Danilo. Vamos aí. E também tem a Heloísa também tem uma pergunta, e a Kátia também, que foi nossa
nossa host lá em Porto Velho, Só fez um minutinho comentário. Vamos lá. Sim, aqui o Danilo falou, na aplicação das barras, você pode fazer essas perguntas ou enunciados aclaradores, né? Que a gente fala no Access, né? Sim, a gente quando aplica as barras, né? As barras do Access, que é uma ferramenta para liberar todos os padrões, né? Uma ferramenta que a gente aplica tocando com os dedos aqui em 32 pontos na cabeça e a gente começa a liberar toda essa carga de padrões, toda essa carga negativa que está armazenada no cérebro de uma forma, digamos, dinâmica e direta só com o contato com as mãos. Exatamente. Só para complementar o que o Henrique está falando aqui, essas informações, essas crenças, elas ficam alojadas numa parte do nosso cérebro. E quando a gente toca nessa região, essas informações começam a ser liberadas, começam a ser deletadas. Todos os traumas, todas as memórias, tudo que está bloqueando ali o teu cérebro, essa informação começa a ser reprogramada. Então, independente de fazer as perguntas ou não, que o Danilo perguntou, as mensagens aclaradores, né, o enunciado aclarador, que a pessoa aprende no curso de barras, além disso, as barras, só o fato de tocar aqui, de fazer essa acupuntura sem agulhas, que a gente fala para simplificar, já está fazendo essa reprogramação do cérebro, que é o que a gente quer, na verdade. É ir lá no inconsciente e mudar aquilo que a gente não consegue mudar sozinho. Então, muitos psicólogos fazem curso com a gente, microfisioterapeutas, porque querem mudar o quê? A memória a nível celular, mudar a memória no corpo, que fica gravado, né? E também a memória que ficou gravada no cérebro, que tá fazendo o quê? Mantendo aquele trauma, mantendo aquela limitação, mantendo o julgamento e mantendo esse bloqueio na vida. Exatamente, gente. Perfeita explicação, né, daqui da Angie. E só para complementar a experiência, também o meu ponto de vista, quando a gente aplica essas barras, né, alguns daqui que estão assistindo e que vão assistir o vídeo já conhecem, né, são praticantes ou facilitadores. Os que não, como a gente falou, é uma ferramenta para liberar. Funciona só com o contato e o que acontece é que essa descarga, às vezes, sem falar com a pessoa, é tão potente que a pessoa desliga. Eu, quase sempre que alguém aplica umas barras em mim, começo a roncar, gente. E não é que dorma, porque eu às vezes tenho dormido, estou descansado, não preciso dormir. É por quê? Porque o cérebro entra em outra frequência. Eu até às vezes estou viajando e estou sendo ciente de que estou lá roncando, eu me ouvo me roncando, mas tampouco consigo falar com as pessoas, porque estou lá super relaxado, né? E, então, uma expansão de consciência, gente, né? Tem comprovado que as barras, um atendimento com as barras equivale a 2 horas de meditação, né? De uma pessoa que já medita e tem um controle sobre a mente, ou controle, uma experiência, uma facilidade em alterar seu estado mental e alterar sua consciência, um estado elevado de consciência. As barras, quando são aplicadas, induzem ao cérebro a essa função. E aí o que acontece é que as barras são tão intensas de alguma forma, intensas, mas quem recebe fica relaxado, né? Mas a descarga é intensa. Aí às vezes a gente nem fala para não incomodar a pessoa, porque às vezes quando a gente faz esses anunciados aclaradores, essas perguntas, a pessoa, eu que experimentei que às vezes é demais. Então às vezes eu faço as barras sozinho, né, sem falar muito, e se aí tem um tema muito potente para trabalhar, eu até às vezes deixo de fazer as barras, porque parece que interfere uma coisa com a outra, né? Essa é uma experiência que eu tenho, eu só queria compartilhar, né? Que às vezes pode se fazer por separado. E essas perguntas, né, não precisam ser feitas com as barras. Podem se fazer assim, num vídeo, falando com a pessoa deitada na maca. Pode usar a gente o tempo inteiro essas perguntas. Alguma coisa mais? Acho que é isso. Porque vamos seguir aqui, que temos mais coisas aqui, gente. Aqui, a Heloísa está perguntando como os pontos da cabeça
usados no Axis, trabalho com a questão do bom uso do tempo para evitar adiamentos e procrastinação. Fantástica a tua pergunta, Luísa. Eu acho que, vou falar meu ponto de vista, depois o Henrique sim, fala. adelante. O que a gente percebe é que as pessoas estão sempre alucinadas pelo foco. Minha vida não dá certo porque eu não tenho foco. Eu não tenho foco. Eu não sei como lidar com o tempo. Eu não sei como é que eu vou organizar a minha agenda no tempo que eu tenho. Eu tenho tanta coisa para fazer e eu não sei o que eu faço. Eu estou sendo engolida pelo tempo. Acho que eu estou dormindo muito. O que acontece? A pessoa entra num estresse que ela não consegue fazer tudo que ela quer fazer. Ou então o que acontece é que o corpo dela está num estado de tanto de estafa, de cansaço, que realmente não está mais conseguindo dar conta. Então, o que acontece também é que a pessoa tem um ponto de vista, uma relação com o tempo ali, que ela não consegue se encaixar. E nas barras, a gente tem um ponto que fica mais ou menos aqui, que se chama tempo, espaço e comunicação. E quando a gente trabalha esse ponto, a gente começa a liberar aí todos os nossos pontos de vista sobre o tempo. A nossa relação com o tempo começa a mudar. Então, até hoje à tarde eu fiz um vídeo, que depois vocês podem assistir lá no meu canal. O Felipe, que está presente aqui, ele falou, né, ele compartilhou com a gente que o tempo dele mudou, que hoje ele está tendo tempo para encaixar tudo que ele tem vontade de fazer, tudo que é divertido para ele, tudo que traz felicidade para ele, tanto a nível pessoal, profissional, que hoje ele consegue levar uma rotina muito mais leve, muito mais divertida, que antes ele não conseguia. Então, também é mais um ponto que é trabalhado de dentro para fora, né? E o que você pode falar sobre isso? Exatamente, o tempo pode ser uma limitação como a gente pensa ou acha sobre o tempo. Então, a gente usa um monte de coisas, eu falo desculpas, né? A gente fala desculpas, quantas desculpas a gente usa para parar alguma área da sua vida. Não tenho tempo, Andy, estou tão estressado que não consigo fazer isso. Mas, verdade, é o tempo o que não tenho ou é que eu não quero? Porque, olhem bem aqui, olha só, quando você quer fazer muito uma coisa, você não acha o momento para fazer ela, né? Ou quantas coisas que são básicas, ou que você realmente gosta e tem incluídas dentro do seu funcionamento, você sempre acha um momento para fazer, e as outras que são novas, ou que você, talvez se você fizer, sua vida mudaria, melhoraria, você não faz. É autossabotagem, gente, é uma forma de você não ser você, de você não mudar, de você não receber mais, de se afastar de uma vida melhor. Então, o tempo, para mim, às vezes, esse negócio de procrastinação, né, que é uma palavra que a mim não sei que me lembra, mas não conheço muito essa palavra. Procrastinação, porque o Henrique, ele é da Espanha, tá, gente? Deu para perceber, assim, bem pouquinho, né? Sim, que já quase brasileiro. Que ele tem um sotaque. Daqui a pouco já pego o meu passaporte brasileiro. Já. Exatamente. A procrastinação é quando você fica adiando uma coisa. Você sempre joga para amanhã. Postergando, né? Postergando. Não, procrastinando. É tipo, não deu para fazer, deixa para amanhã, não sei o que, agora não vai dar, então daqui a pouco eu faço, só que se daqui a pouco nunca chega. É isso, né? Quando alguém fala, né, uma amizade, seu familiar, sua mãe, seu irmão, seu filho, quando você vai fazer isso para mim? Pode fazer isso? E fala, sim, vou fazer. E depois não teve tempo, pesado, né? Por quê? Porque tá pesado fazer. Se você quer fazer uma coisa, gente, você pega e faz na hora quase, né? Se não pode ir na hora porque você está no trabalho, você vai e depois do trabalho o primeiro que faz é isso que você tanto quer, né? Como comer pipoca, né? Você quer comer pipoca, você vai falar, não teve tempo para comer pipoca. Às vezes isso que precisa fazer é o mesmo tempo que vai dedicar a comer uma pipoca, 5 minutos ou 2, e você não consegue fazer porque usa o tempo como desculpa. Além de toda essa ideia, do ponto de vista que eu compartilho, como ela falou, eu acho mesmo, as barras começam a diluir todos os programas. O que acontece? Que você começa a ficar muito mais leve, você começa a ficar muito mais presente e você às vezes está além do tempo e do espaço, você está lá e você
só está na possibilidade, na consciência de que, nossa, eu posso escolher isso agora. E você simplesmente escolhe, sem importar o tempo. A gente faz coisas malucas. Gente, coisas malucas que a gente antes não fazia. Como programar coisas que não estavam programadas. Como coisas que antes a gente acharia impossível de fazer. A gente está conseguindo fazer por quê? Porque a gente não tem o ponto de vista ou a limitação de que não é possível. Ou a gente não tem o ponto de vista de que o tempo não é limitação para isso. Por exemplo, eu venho aqui no Brasil sem falar uma palavra de português. Há 3 semanas eu comecei a dar aulas em portunhol. Verdade, não é português perfeito, mas consegui falar porque eu não tinha nenhum ponto de vista de que para falar português eu preciso de muito tempo, ou preciso aprender, ou preciso ir a uma escola, sem pontos de vista, né? Aí, isso me abriu muitas portas, né? Então, essas barras com certeza ajudam a esse tema do tempo, do espaço, da procrastinação, né? Sim, não só o tempo e espaço também, a gente tem outros pontos energéticos, né, das barras. Por que é barras, né? Esse nome às vezes pode parecer confuso. Porque você vai acessar um ponto vai fazer uma ponte de informações entre um ponto e outro do teu cérebro. Então, você começa a acessar mais consciência. E a gente tem, por exemplo, forma e estrutura, que é uma barra ao qual tudo que você estruturou, tudo que você tem ali de sistemático, sabe? Aquela pessoa que faz tudo na ordem, no linear, que é sistemático, e não consegue sair, que fica engessado, que não consegue sair disso. Então, a gente tem uma barra que trabalha isso. Então, também nesse aspecto aí da procrastinação, pode ajudar a liberar esse padrão de comportamento, tá? Até porque você vai se sentir muito mais leve, muito mais livre para fazer outras coisas. E aí você vai encontrar o tempo ali que funciona para você. Então, se antes você tinha que malhar às 6 horas da manhã, e aí você descobre que malhar para você à meia-noite é mais divertido, você não vai fazer, você vai deixar de fazer? Não, é divertido para mim à meia-noite. Então, a frequência com que você vai malhar vai aumentar, concorda comigo? Ao passo que, se é pesado esse horário, hoje eu não vou, amanhã não vou. Talvez semana que vem. Então, você adia muitas coisas na tua vida que muitas vezes você poderia fazer em outro momento. Você começa a mudar a tua relação com o dinheiro, né? Exatamente. Gente, vamos seguir aqui com as perguntas. Alguém perguntou aqui. A Kátia fez um comentário sobre o final de semana lá em Porto Velho. Espera, né? falta uma aqui. Sim, Como fazer as escolhas? Gente, aqui alguém perguntou, um usuário, não tem nome, né? Mas está como usuário. Como fazer essas escolhas que a gente está falando, que essas escolhas vão criar a mudança? Gente, uma escolha, digamos, fazê-la é só fazê-la, né? Você não tem mais que fazer essas escolhas, mas eu acho que a pergunta um pouco mais seria como escolher essas escolhas, porque se eu faço a escolha, eu já estou escolhendo, né? Então, uma vez a escolha já está escolhida, né? Então, o que vai criar essa mudança já está por ver, né? O negócio para mim seria como escolher essa escolha, como eu sei quando fazer essa escolha ou como fazer essa escolha. Como fazemos isso? A gente tem uma forma, né, que nos basear sempre nisso que a gente falou antes. Qual é a verdade para mim? Tá, gente? Quando eu vou fazer uma escolha, eu não tenho que ficar mentalmente pensando, minha irmã falou que vai dar certo se eu faço, mas minha mãe e meu pai tá falando que não vai dar certo, né? E a minha namorada tá falando que não vai dar certo, mas o meu amigo fala que eu faça. Qual é a verdade? Gente, a verdade só sabe você. Quantas vezes você na vida fez uma coisa louca, gente? E quanto criou isso em vocês? Louca no sentido que no momento de fazê-la... Ousado, né? Ousado. Você ousou. Exatamente. Não sempre tem que ser ousado essa escolha, mas quando a gente duvida de uma escolha é porque tem um medo, né, gente? Porque se eu não tenho medo e eu quero comer pipocas, eu vou lá e pego as pipocas e já como, né? Mas se eu duvido porque eu falo, nossa, se como pipocas é ruim, ou se eu vou viajar a esse país é ruim, ou é difícil. Estou sozinho, e aí se eu for sozinho para essa viagem, talvez eu não vou dar conta, eu não vou me divertir.
e não fala esse idioma. Então, daí a pessoa fica sempre o quê? Não se permitindo fazer aquilo, né? Ela fica sempre adiando aquilo. E, na verdade, esse julgamento da escolha certa ou da escolha errada é da nossa mente. O simples fato de você escolher é aquilo que, naquele momento, para você, é uma contribuição. Você simplesmente pode perguntar o que eu posso, o que é requerido aqui, né? Qual é a escolha que vai criar mais aqui para mim? Gente, exatamente. E ver o que isso cria em você. Se te dá uma alegria, se te expande, não tenha dúvida, siga o seu saber. O Access, eu acho o máximo que empodera as pessoas a saberem o que sabem. Então, nos nossos cursos, a gente sempre fala, a gente não ministra, a gente não é professor, a gente é o quê? Facilitador de consciência. E essa a nossa proposta, é facilitar para as pessoas a se empoderarem, a acessarem as ferramentas, a acessarem o seu saber, a reconhecerem a sua verdade. Exatamente, gente. Como fazer essa escolha? Qual é a verdade para mim, que é o que vai criar mais aqui, que é o que vai ficar minha vida mais alegre. Essa é a verdade, gente. Por que a gente tem que escolher coisas pesadas? Um dos problemas mais grandes da gente, eu vejo algumas coisas, digamos, das pessoas mais velhas, não porque sejam velhas, não sabem muitas coisas mais experientes me ensinam muitas coisas, mas às vezes eu vi coisas e eu também fiz que eu achei quanto a gente tem instalado esse ponto de vista, esse julgamento, que para você conseguir as coisas você tem que sofrer e você às vezes tem que escolher que as coisas são pesadas, mas eu escolho depois, com o tempo, melhor já vai ficar bem, né? Porque uno, para chegar a algo bom, né? Ao melhor, uno tem que sofrer. Gente, eu não estou falando que as coisas não requerem de uma atenção, de uma dedicação, de uma energia, de um tempo, de um trabalho, de um se implicar, de um se comprometer. Concordo totalmente com isso, mas gente, realmente a gente precisa sofrer para as coisas? Então, uma forma de escolher seria isso. Escolher o que seja divertido, gente. O que faça que para você seja alegre. Ainda que pareça uma loucura, depois vai criar algo melhor. Vai facilitar que as coisas fluam em você, que você tenha um fluxo. Um fluxo? Fluxo. E também, como seria você se permitir fazer o que é divertido para você? Quando a gente faz essa pergunta, às vezes a pessoa pergunta no curso, mas quanto que eu cobro por um atendimento? O que você acha o que você acha que é o certo aqui para tal situação na minha vida? Aí a gente pergunta para essa pessoa, e o que é mais leve e divertido para você? E quando as pessoas recebem essa pergunta, divertido, elas ficam assim, como assim se divertir? Porque a gente, desde criança, em algum momento da nossa história, a gente recebeu esse conceito que para a gente passar uma seriedade, para a gente passar crédito, a gente precisa ser sério, a gente não pode se divertir. Exatamente, gente. Como seria escolher as coisas que são divertidas para mim? Gente, desde que eu escolho para mim, minha vida só faz que melhorar, gente. Antes eu escolhia em função de que os outros iam pensar de mim, mas meu pai não vai gostar. Eu comecei a estudar coisas e eu estava tão perdido, gente, eu estava mais perdido que, não sei, que qualquer pessoa que se sente mais perdida do mundo. Eu estudei porque eu pensava, eu vou estudar isso porque eu acho que vai dar tem mais saída profissional. Gente, eu estava tão chateado porque eu não gostava. E eu comecei a me divertir e a criar mais, e a ser mais feliz desde que eu comecei a escolher para mim, pensando, isso eu gosto realmente? Eu faço esse trabalho hoje porque eu me fiz a pergunta nos 20 anos, antes de entrar no Access, muito intensamente, porque eu estava num período de depressão profunda. Profundo não, né? Não me mediquei, né? Porque tampouco quis me medicar. Fui 3 atendimentos na psicóloga, gostei, me funcionou. E depois as pessoas que me ajudaram foram terapeutas, né? Eu fui a terapeutas, me deram uma visão diferente. E eu comecei a ver, nossa, eu tenho que escolher para a minha vida o que eu gosto. Isso é uma chave para mim, que nesse momento ficou clara. Agora tenho 30 anos, esses 10 anos eu comecei a escolher só coisas que para mim foram importantes, foram uma verdade para mim e foram divertidas. Se algumas pessoas deixei de ter relação com elas,
deixei de me ver com elas, recebi muitas críticas dos meus pais por deixar de estudar, por deixar os trabalhos. Gente, eu deixava todos os trabalhos, quando eu estava 3 meses, o chefe falava, nossa, você é o melhor trabalho que tem, você pode aqui aumentar o seu salário, e falar, olha, eu estou cansado de trabalhar aqui, eu não gosto desse negócio, eu ia embora. Não estava divertido para mim, então, gente, essa é outra chave, tá? Escolher o que é divertido, gente. E fazer o que é divertido para você é honrar você, é usar o tempo a seu favor. A gente não está aqui nesse mundo para usar o nosso tempo em vão, sem te trazer uma motivação, uma satisfação de vida. Usar o nosso tempo contra nós é que nos leva muitas vezes às doenças, porque nós estamos o quê? Funcionando no piloto automático e na mente, e vamos cada vez mais desconectando dos nossos corpos. A gente não para agradecer o corpo, a gente está todo momento julgando o corpo. A gente aborda muito essas questões do corpo nos nossos cursos, nas classes de processos corporais, para trazer essa consciência para as pessoas. Porque as pessoas sempre acham que a doença é sempre um fator externo. E, na verdade, o que é a causa das doenças é algo lá dentro. A causa é da alma, né? É algo que é da emoção. É uma emoção que está ali, acumulada, trancada, bloqueando o teu corpo. É um momento que teu corpo chama a tua atenção para dizer, olha para mim. E aí a maneira como ele comunica não é a maneira mais gentil. Muitas vezes é uma dor no corpo, né, na coluna, nas articulações, ou, sei lá, um desconforto abdominal, dor no coração. Gente, o corpo fala o que mais é possível, Exatamente, gente. Como seria se o dor, em vez de ser um problema, é algo que o corpo está tentando se comunicar com você? Gente, o corpo é um órgão perceptível, então a gente está recebendo a informação através do corpo, tá? Então, a gente desde o Access fala que não todas as coisas que a gente está experimentando no corpo são nossas, sino que são informações, às vezes, que a gente está recebendo, tá? Aqui, achei interessante, a Fátima me ajudou quando eu falei antes que eu, nos 20 anos, estava mais perdido, e falou que pode dizer que mais perdido que um cego em tiroteio, né? Imagina. Ou um cachorro um dia de mudança. Ou um cachorro um dia de mudança, gente. Aí como estava eu nos 20 anos. Ah, sim. E eu estava lendo aqui também. Vamos a... Ai, tem tanta coisa aqui legal, as pessoas estão escrevendo coisas gente, mágicas. vamos a fazer aqui, responder agora esses comentários, essas sim, perguntas aqui. A gente estava na vez da Kátia falando sobre o final de semana. A Kátia é uma praticante de barras, uma pessoa que está fazendo curso para se tornar facilitadora, que tem organizado as nossas classes em Rondônia. E ela, no dia que a gente chegou em Porto Velho, ela comentou com a gente, olha, eu tô há dias com muita dor na coluna e não tô suportando mais andar, tava de cama, não sei nem como é que eu cheguei de carro aqui em Porto Velho. Tava travada, gente. Literalmente travada. Aí ela comentou ali, né, relatou a mudança para ela. O que aconteceu é que, em algum momento, o corpo dela entrou aí num estágio de resistência, de parei, vou parar, olha para mim, né? E aí o que a gente fez? Fez umas perguntas para ela, fizemos uns processos de liberação para ela e fizemos MTVSS, que é um processo para liberar toda a limitação no corpo, e também fizemos as barras. Foi só isso que a gente fez. E também ela fez o facelift, ela fez o curso de facelift com a gente no domingo. E quando acabou o curso, no domingo, ela já falou, tô impressionada porque já passou aquela dor, ela já estava andando, ela saiu jantar com a gente, ela confraternizou com a gente no último dia, ela já estava muito mais alegre, os primeiros dias ela estava super séria, super pesada, e no último dia foi tanta liberação. Por quê? Porque também ela parou, ela teve que parar para olhar para o corpo dela, né? Gente, vamos seguir aqui, o Danilo, que temos aqui bastantes perguntas, mas por isso agradecemos que vocês compartilhem aqui, perguntem, porque abre a comunicar para vocês algo que pode ser contributivo para todos, gente.
Vamos lá. Obrigada. Obrigado. Aí o Danilo falou que a gente faz a mensagens aclaradoras aqui nessa palestra, Danilo. Na verdade, gente, não temos essa permissão, né, digamos, desde o Access para usar essa ferramenta de liberação para facilitar, digamos, em um vídeo por enquanto. A gente faz nas aulas, nos atendimentos. Aqui a gente compartilha, abre um espaço, né, compartilhamos nossas ferramentas, mas não podemos fazer... Algumas ferramentas a gente não tem essa permissão, infelizmente. Infelizmente, mas daqui a pouco a gente vai poder fazer isso, depende um pouco de nossa certificação, né? Sim. Estamos no processo aí, a gente poderia fazer essas mensagens aclaradoras, né? Que são ferramentas para liberar esses pontos de vista limitantes. Mas as perguntas, elas já vão criar muito se vocês fizerem. Não façam só uma vez, gente. É como um músculo que você faz, às vezes não vê tanta mudança. Depois você vai exercitando isso e você começa a ver as mudanças. As perguntas bem simples que a gente colocou aqui são as perguntas que a gente usa no nosso dia a dia e que a gente vê muita mudança. Gente, temos aqui a Fátima perguntou, sugeriu aqui se a gente pode falar um pouco mais sobre o ponto de vista, né, sobre o leve e pesado enquanto escolhas, né, gente? Sim. Então, a gente recentemente teve uma palestra online com o Mariano, que é um facilitador de fundamento, e estamos trazendo ele para o Brasil, inclusive. Depois, quem quiser saber mais sobre esse curso aprofundado, aí, fantástico, nos chame privado, a gente pode até falar mais no final. Ele deu um exemplo muito legal de leve e pesado, porque às vezes a gente fala muito de leve e pesado e a gente não sabe, muitas vezes as pessoas não entendem isso, ou ainda não conseguiram criar essa percepção no corpo. E eu e o Henrique, é muito bacana, porque desde a hora que a gente vai definir um restaurante, o hotel, a cidade que a gente vai dar o curso, vai fazer uma compra de uma roupa, vai escolher um alimento no supermercado, a gente pergunta para o corpo. Isso é leve para mim? Isso vai criar algo para mim? Né? Vai contribuir com a minha vida? E aí a gente faz perguntas, que a gente também ensina no curso, outras perguntas, né? Venham para o curso, também não vou contar tudo hoje, tá? Senão estraga a surpresa, né? Mas basicamente é você perceber se teu corpo expande. Então, a prática, o exemplo que a gente pode dar para vocês hoje entre em contato com o teu corpo agora e percebe quando você bebe um copo de água, o que ele cria em você. Como o seu corpo se sente quando você bebe um copo de água. E agora, imagina que você está bebendo um copo de água sanitária, de cloro. Como se sente o seu corpo quando bebe um copo de água sanitária? Percebe a diferença? Percebe o que expandiu e percebe o que contraiu? Então, gente, uma coisa pesada é assim, quando você fica assim, então, quando você vai fazer uma escolha, gente, você pergunta, como vai ser se eu escolho isso? Como será a minha vida se eu escolho isso? Né? O que vai criar isso? O que vai criar se eu vou para Canadá? O que vai criar se eu vou para a Espanha? O que vai criar se eu vou hoje à praia com uma amiga, se eu tenho um jantar... gente, outra coisa. Se eu fico aqui... Eu lembrei de uma coisa para falar para vocês. Tem outra coisa que a gente tem o hábito de fazer. A gente já sabe, o corpo já sinalizou que aquilo é pesado, mas a gente fica insistindo para aquilo ficar leve. Isso é uma ilusão. Porque se teu corpo percebe que é pesado, não adianta você querer mudar isso. Então, você tem a escolha para escolher aquilo que funciona para você. E por que eu falo isso? Porque daí, ao longo da tua vida, você fica dizendo muito não para você. Você diz sim para todo mundo. Você aceita tudo o que todo mundo fala, você vai a todos os lugares que você não quer ir. E você? Cadê você? É a pessoa mais importante, é a chave. E você é o ponto do universo onde você está experimentando, é o ser e tem este corpo para experimentar toda essa experiência. Então, cadê você? Então, é como seria o seu corpo, né? Se você escolhe por você, né? Então, essas escolhas que a gente está falando, ou que seja verdade para você, ou que seja divertido,
escolher por você, O que gente. é leve para você. O que é leve para você. A gente tem o ponto de vista de que escolher por nós é ser egoísta, mas, gente, que vai criar mais, escolher coisas divertidas, coisas para você, coisas que funcionem para você, que de repente podem contribuir às outras pessoas, ou estar escolhendo continuamente coisas chatas. Gente, Não é só se eu isso, escolho gente. uma coisa chata, eu fico assim, fico pesado e fico, ai, sim, vamos jantar lá e Mas vai lá, vamos jantar em japonês, mas eu vamos odeio jantar japonês. lá com os seus pais, né? E tá bom, gente, reconhece que tem momentos que você, né, tem que fazer alguma coisa, né, tem que participar, mas, gente, Sempre temos contra muito você, ponto né? de vista, o preconceito que temos de que se eu falo que não vou lá jantar, vão pensar muito mal de mim, então não posso renunciar a isso. Então, que realidade estamos criando, escolhendo as coisas por obrigação, em lugar de escolher por diversão, gente. Então, que mundo a gente criaria, ou que mundo podemos criar, que realidade podemos criar, se escolhemos por diversão e alinhados com nós, em lugar de escolher por obrigação. Sim, porque, mais uma vez, a gente consegue aí sair do julgamento. A gente começa a respeitar aquilo que é verdade para nós, então a gente tem a capacidade de reconhecer o espaço do outro e respeitar a escolha do outro. Então fica muito mais leve para você se relacionar com as pessoas dessa maneira, porque você está se respeitando em primeiro lugar. Então as outras pessoas também vão te respeitar. Gente, a gente vai criar uma realidade diferente. O que ela fala, se eu me respeito, aí é que as pessoas não me respeitam. Quanto julgamento eu tenho sobre mim para me achar pequeno, para me achar ridículo, para me achar pobre, para me achar idiota, que me afeta quando as outras pessoas falam sobre mim e quanto estou escolhendo em função de isso, em lugar de escolher para mim. Então, e quanto criaria se eu escolho para mim, para minha diversão, e facilita que as outras pessoas também escolham o que é válido para elas. Se eu sou capaz de reconhecer isso, de escolher por mim, respeitar isso, eu vou ser totalmente capaz de aceitar, de permitir as escolhas dos outros, gente. E isso é permissão, isso é consciência, e isso é criar mais facilidade na sua vida e no mundo. Outro aspecto também que eu queria compartilhar com vocês é que a gente está sempre querendo ser perfeito. Então, a gente quer ser perfeito. Então, por isso que a gente fica o quê? Se mutilando, né? Se cortando em partes, falando não para você o tempo inteiro, para a gente receber uma aprovação. Só que isso é uma ilusão, porque a gente nunca vai conseguir ser perfeito para o outro. A gente nunca vai conseguir controlar o julgamento do outro. Isso é uma tentativa da mente de tentar controlar. Gente, que tal se no lugar de ser perfeitos somos É felizes? só você. Somos nós e Se somos você felizes. escolhe só ser você. Como seria? Se você só escolhe só fazer as coisas porque é leve e divertido para você. A gente não está falando aqui de você invadir o espaço do outro. A gente está falando aqui de você respeitar aquilo que é verdadeiro para você, aquilo que é real para você. Gente, só para falar, porque alguns seguro que já estão pensando, né? Que estou bebendo cachaça, tudo alguma coisa, gente. Não é cachaça, não é pinga, não é vodka, é água, tá? Água mineral do Rio de Janeiro, tá? Que isso de falar, fica sua boca fica seca, né? E já sabe, tá? Só para aclarar, porque senão já depois acham que o Henrique é o espanhol. Vocês não sabem, mas o espanhol tem fama, pelo menos na Europa, de festeiro, né? De festa, de baladeiro, que vocês falam. Somos os baladeiros da Europa, gente. É aqui o que acontece, como no Brasil também são baladeiros, vocês não acham que o espanhol é baladeiro, mas quando eu viajo por toda a Europa, todo mundo fala festa, festa, baladeiros, e tá. Isso que sempre tem que ser espanhol. Por sorte, aqui no Brasil eu não me sinto assim. Me sinto intelectual, me sinto uma pessoa normal. Gente, aqui tem mais comentários. Aqui a Giovana compartilhou que acho que se é a Giovana que eu penso, é uma facilitadora também, fantástica do Brasil também. Falou que ela teve uma contribuição na classe, né, do Access de domingo. Falou que o Access é realmente mágico. E uma pessoa, né, que uma aluna que estava na sua classe falou: agora ter uma vida mais leve e mais divertida. Eu escolho isso para minha vida, né? As pessoas nas classes
criam escolhas diferentes a partir da classe, porque a gente abre um espaço recebendo esses processos e todas essas informações que a gente está compartilhando aqui com vocês e muitas mais ferramentas, a gente abre um espaço diferente, né? E é fantástico ver como as pessoas criam essas mudanças. Então, gente, essas ferramentas são para vocês, para se auto-aplicar uno mesmo, porque para mim é a chave e o mais importante. E, gente, não só isso, sino que depois você pode ajudar a mudar as outras pessoas com essas ferramentas. E ver que as outras pessoas mudam, isso é fantástico. Isso te ajuda a você acreditar nisso que está fazendo e é uma forma de você receber muito, ver que outras pessoas conseguem fazer uma mudança com o seu trabalho, com o que você acredita, com o que você está fazendo, gente. Na verdade, o que também isso cria um empoderamento para a pessoa. E ela começa a ver que tudo é possível a todo momento. Ela começa a reconhecer quem ela é nesse mundo. Ela começa a fazer escolhas daquilo que não funciona mais. Ela simplesmente muda suas relações. Ela faz novas opções profissionais. Aí tem muitas pessoas que vêm fazer os cursos que não são terapeutas, que não são médicos, que não são psicólogos ou fisioterapeutas, que não tem nenhuma relação com terapias, mas que quer aí o empoderamento, quer dar aquele salto, sabe, aquela motivação que a pessoa perdeu ao longo da vida dela. E é bem interessante que a pessoa chega, acho que em algum momento a gente deveria tirar uma foto das pessoas de quando elas chegam e quando elas saem. E no outro curso, às vezes a gente vai encontrar a pessoa num outro curso e ela já está muito mais relaxada, muito mais descontraída, ela está rindo mais, ela está se divertindo mais, ela está mais solta, ela está mais leve, ela está mais flexível. Então, como que você vai também receber as coisas nesse mundo se você está muito presa a esses conceitos que o mundo está vivendo e você fica tentando se encaixar nessa realidade, né? Gente, um dos problemas mais grandes que eu experimento e que a gente experimenta é que continuamente tratamos de nos encaixar na realidade dos outros. O que acontece? Que se eu tenho 99% da população no meu arredor que está funcionando na forma, como é essa forma? Essa forma onde sou feliz a momentos, a segundos me dou uma risada e sou feliz. O resto do tempo estou sofrendo, estou preocupado, estou estressado, estou fazendo coisas, estou triste, estou duvidando de tudo. Gente, é normal que a gente ressone com isso, entre em ressonância. Porque eu falo? Porque muitas pessoas estão vibrando isso. Mas, gente, estamos num momento de muita mudança e de muitas ferramentas acessíveis para nós facilitar toda esta mudança, tá? E essas que estamos compartilhando aqui hoje, são muitas delas que podem ajudar vocês e muitas outras que a gente faz no nosso trabalho também. E, gente, é questão de escolha. Vamos seguir aqui, a ver que mais perguntas temos aqui ou coisas que tenham compartilhado vocês aqui. Perguntando se o enunciado aclarador deve ser repetido sempre que for aplicado às barras. A Tânia perguntou, a Tânia Menz-Kloss perguntou se o enunciado aclarador tem que se usar sempre com as barras. Obrigatoriamente, não. Na verdade, como falei antes, as barras se aplicam. Então, por um lado, aplicas as barras e, por outro lado, você pode usar o enunciado aclarador, mas não precisa usar ele. Pode usar ele? Sim, mas não precisa. Ele é um complemento para a liberação ali de crenças do inconsciente, de memórias do corpo, mas ele não necessariamente é obrigatório, né? Nossa, gente, acho que respondemos todas as perguntas. A Tânia também levantou a mão aqui, Eu acho que ela queria fazer essa pergunta. Não sei se tem alguma pergunta mais. Tânia, escreva aqui ou abra o seu microfone e fale, ou escreva aqui no chat. Gente, se alguma pessoa mais quer perguntar alguma coisa mais, estamos aqui neste espaço maravilhoso que estão compartilhando com vocês. Aproveito para agradecer, porque é fantástico estar fazendo isso com vocês. E se vocês não estivessem aqui ao outro lado, a gente não se estaria divertindo tanto, não estaríamos nos sentindo tão realizados, tão felizes. A gente
está com um projeto, tem pessoas de vários lugares aqui hoje que estão assistindo aqui a nossa palestra. A gente tem feito cursos em todo o Brasil. Estivemos recentemente lá em Rondônia, que é norte do Brasil, perto da Amazônia. A gente tem ido para o sul, a gente tem visitado muitos lugares e a gente tem, nossa, tem sido um trabalho tão bacana, porque as pessoas, primeiro que a gente se sente muito feliz, as pessoas confiarem em compartilhar suas vidas, o que está travando suas vidas, o que está impedindo suas vidas de ir para frente. Elas vêm para os cursos e elas começam a usar as ferramentas. Nós estamos com grupos de WhatsApp em todas as cidades, então as pessoas se encontram, trocam os processos, fazem perguntas, fazem as perguntas sobre os processos e também compartilham suas perguntas para empoderar as pessoas. Gente, temos grupos de WhatsApp em Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo, em Rondônia, em Santa Catarina. Se vocês querem participar em algum desses grupos de WhatsApp, é um lugar onde a gente pode compartilhar tanto experiências como dúvidas. Guaíra, sim. Guaíra também, Guaíra, que é um grupo novo que está bombando. Essa gente é Guaíra fantástica. Se quiserem participar lá, mandem depois uma mensagem inbox no Facebook, que a gente vai incluir vocês. Ou através do WhatsApp. E se querem compartilhar com pessoas ou convitem nesse grupo, também podem, porque lá vai ser um canal onde a gente vai compartilhar mais dessas experiências e mais dessas ferramentas semanalmente, tá? Gente, só para lembrar, este fim de semana estamos aqui no Rio. Sim. Se vocês estão aqui no Rio... Uma casa diferente. Gente, a gente está muito legal. Deixa eu contar isso para vocês, está muito divertido. A gente resolveu, desde abril, viver no fluxo. Então, o que a gente faz? Cada final de semana, ou no máximo 2 semanas, a gente está numa cidade. E está sendo fantástico, porque quando eu me tornei facilitadora, nós éramos só em 7 facilitadores no Brasil. Então, eu fazia cursos só na região sul, né? E hoje, o Henrique também foi um dos primeiros na Europa, né, na Espanha. E aí, hoje, a gente está vendo que tem muitos facilitadores no Brasil. E está sendo incrível, porque a gente ainda está indo em cidades onde ninguém chegou, como Foz do Iguaçu, Campo Grande, Porto Velho, Uruguai. A gente foi dar uma classe no Uruguai. Paraguai, a gente ainda não vai tá chegando agora nos próximos dias, vai dar a nossa primeira classe. E é impressionante porque a gente depois vai outros facilitadores, e hoje já são no Brasil quase 500 facilitadores de Access. E por que isso? Porque funciona, porque as pessoas estão vendo as mudanças muito rápidas mesmo. E, gente, aqui a gente está ministrando cursos muito bacanas, né? Este fim de semana aqui no Rio vamos ter sobre... Não, este fim de semana não, amanhã vamos ter... Amanhã começamos com a classe de relacionamentos. Uma bomba para turbinar esse aspecto na sua vida. Que mais classes temos? Sim, Sábado Barras. Sábado Barras, que é clássica. Para quem já é praticante, quer ser aí um facilitador de cursos, e para quem ainda está chegando no Access, já faz um curso que é fantástico para mudar as suas vidas. É uma ferramenta fantástica para você, para se libertar de muitas coisas e para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. E você pode trabalhar, desde que faz esse curso, você já pode começar a atender com essas barras. Gente, e não é questão de se funciona ou funciona, se é efetivo. Para mim é divertido, gente. E a sensação de quando você recebe as barras é fantástico. E se não tem experimentado, por favor, faz uma sessão na sua cidade. Deixe ser presente, procurem alguma pessoa da sua cidade ou com a gente que estamos nos movendo, porque é fantástico e a gente está hoje aqui graças a essas barras, né? A gente está há 2 anos com este processo e estamos amando, nos divertindo e nos abrindo cada vez a criar muito mais do que imaginávamos. Realmente, minha experiência é de surpreendente, de surpresa contínua. Minha vida está sendo uma surpresa quando antes estava sendo sempre uma dificuldade, agora é uma surpresa contínua, tá? E, gente, domingo aqui vamos ter também MTBSS, que é outro processo muito bacana, de cura quântica, de liberação, né, de informações a um nível molecular em qualquer parte, qualquer doença, qualquer dificuldade, qualquer dor, qualquer enfermidade, qualquer bloqueio no corpo, tá? Sim, é um curso bem prático, qualquer pessoa pode participar, inclusive as crianças. Você vai aprender a fazer uma imposição de mãos
sobre alguns pontos do teu corpo, do corpo da pessoa que você for atender. Você não precisa ser terapeuta. Você vai aprender ali a ativar o processo que muda toda a informação da sua célula, da sua molécula. Basicamente, o que acontece? Todo o impacto físico, emocional, poluição, os agrotóxicos da nossa comida, os produtos químicos, os corantes, tudo isso fazem uma alteração das nossas moléculas. E com esse processo, a gente consegue liberar essa informação da célula. A gente consegue trazer o nosso corpo para o que ele veio projetado, para a saúde, para a vitalidade, para o funcionamento pleno. Exatamente. O criador dessas ferramentas, né, o Gary Douglas, ele fala que se você recebe esse processo bastantes vezes, umas quantas vezes, né, tipo mais de 10 vezes, né, com uma continuidade, o seu corpo volta ao seu estado que estaria natural se não tivesse esse impacto dessas emoções negativas, pensamentos negativos, informações negativas que estão deformando suas células. Então, gente, isso é fantástico, sabe por quê? Porque você pode aplicar esse processo em qualquer caso, não tem nenhuma contraindicação, que sempre vai ajudar o seu corpo a se libertar, a melhorar, a ficar mais leve, a diluir e a desfazer doenças. Tipo, tem pessoas com câncer que estão revertendo ou liberando, né, essas células do câncer e ficando sanos, né? Curados. A gente não está falando que essa ferramenta vai curar o câncer em X atendimentos. Gente, a gente não pode falar isso, tá? Fique claro essa questão. Tudo vai depender dessa pessoa, dessa situação, desse caso, de tudo. Mas o que acontece, que pode acontecer, sim, isso podemos afirmar. E isso é bacana, gente. E você pode se auto-aplicar também, tá? A Ana Boni está perguntando ali, a Ana Carolina, lá do Uruguai, fez o curso de barras com a gente. Então, mandamos um saludo bem carinhoso para a Ana, que é uma pessoa, sim, uma pessoa muito que fez linda, cursos, que está escolhendo, é uma pessoa já com grande trajetória como terapeuta e está amando as ferramentas do Access e está aqui nos seguindo por todo lugar, sim, ficamos muito felizes. O MTBSS, como ela perguntou e ela fala, pode se auto-aplicar. Gente, eu venho tendo problemas digestivos. O que eu faço? Cada noite eu me aplico digestivos. Mais que digestivos, são dores às vezes. Nossa, a gente está sumindo. Eu me aplico esse processo porque eu sempre espero que outra pessoa me aplique, né? Porque sou um pouco preguiçoso, né? E sabem também, eu gosto do contato, gente. Eu gosto que outra pessoa me cuide, sabe? Que me mime um pouco. Por isso que eu estou com essa beleza aqui, com essa rainha poderosa aqui do Brasil, porque ela me cuida, né? Gente, agradeço imensamente, né? E amo receber de outras pessoas. Mas, gente, sim, é muito legal, pode se auto-aplicar. É muito legal você aprender esse processo, porque você pode aplicar em outras pessoas e pode se auto-aplicar na sua família. E antes que eu esqueça, o processo da visão é muito importante a gente falar. Se chama corrigindo a visão. Esse processo, ele é incrível. Eu não uso óculos, mas eu recebi o processo durante os cursos e tanto eu quanto o Henrique estamos nos aplicando. A gente percebe que essa região da face começa a desbloquear. Então, não é só os olhos que começam a se liberar aí dos bloqueios. Para quem tem sinusite, porque às vezes eu tenho um pouco de rinite, fica um pouco congestionada essa região. Então, isso começa a soltar, isso começa a se desfazer, né, da cabeça. E a gente soube que depois de 3 sessões, o Gary deixou de usar. Não sei, atualmente ele está usando, mas não sei o que aconteceu. Diminuiu, acho que o grau, e depois ele não aplicou mais, ou ele voltou. Tem muita gente também que usa óculos porque acha um charme, né? Não sei se é o caso, mas impressionante. Ainda bom que não se cumpriu esse desejo, porque eu, quando era criança, né, eu queria usar óculos por isso do charme, né? Mas, afortunadamente, não estou usando e espero não ter que usar outros óculos que não sejam os óculos de sol, né, para ficar charmoso e me proteger do sol. Gente, sim, eu acho que a classe de relacionamentos a gente não explicou, seria importante
falar para as pessoas também. Pode ser. E além do relacionamento, gente, a gente está indo só para agora compartilhar com vocês para que saibam também, para que possam se beneficiar, para que possam assistir também nossas classes, ou para que possam, digamos, recomendar ou convidar outras pessoas, se elas querem escolher isso, que a gente vai estar indo. Onde vamos? A Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu e Guaíra na próxima semana. Iguaíra, Uruguai também, né? Vamos ficar em Cidade Leste e vendo outras possibilidades. Desculpe, no Uruguai agora ainda não. Pode ser que voltamos para Paraguai, que é Cidade Leste, que fica bem perto de Foz, né? Iguaíra, levando essas ferramentas e abrindo a outras pessoas e a esse país que ainda não tem essas ferramentas lá. Cascavel. Depois de lá também vamos para Cascavel. Depois de lá vamos para Curitiba. Santa Catarina. Só falar, Curitiba vai ter classes nossas e a classe do Fundamento com o Mariano Godoy, um fantástico facilitador de mais de 6 anos no Access, bem experienciado, bem famoso nos países de fala hispana, né, de Sudamérica. No Brasil também é conhecido e eu pessoalmente conheço ele. A gente também é um cara fantástico que vai estar ministrando o novo Fundamento, que é um curso mais avançado que a gente pode fazer depois de ter feito as barras, que é uma bomba de 4 dias para você entrar e soltar toda essa limitação e começar a criar uma realidade diferente. Sim, são 4 dias de imersão em consciência. Por quê? Você começa a desconstruir todas as suas crenças sobre todos os aspectos da sua vida. E o que você precisa para participar? Ter feito a classe de barras com a gente antes. Depois você já pode, ou com qualquer outro facilitador, você já pode participar do Fundamento. Só para acabar esse tour da consciência que a gente está fazendo, depois de Curitiba, a gente vai para Santa Catarina, né? Sim. E onde mais, gente? O que mais é possível, gente. Aí já seria daqui um mês. Nossa agenda, por enquanto, está funcionando com um mês, aproximadamente, de previsão, né? Sim. Mas o que mais é possível, gente, se querem que a gente vá para a sua cidade, é só falar, a gente pode ver de organizar com vocês. Vocês até podem ser nossos hospedadores, nossos hosts, nossos organizadores e levar nessas classes e nos divertir todos. Você ganhar essa classe, você até ganhar um dinheiro se conseguir mais de 10 pessoas, né? E para a gente ser uma oportunidade de ir a um lugar novo, de receber novas experiências e nos divertir muito mais. E você também contribui com a sociedade, né? A gente recentemente fez um curso com o Gary, com o fundador, nos possibilitou aí estar criando novos cursos. A gente tem hoje um curso maravilhoso que é emagrecimento quântico, a classe de terapeutas, que mais? Classes sobre dinheiro, gente, para mudar a realidade sobre dinheiro. Essa é fantástica. E que mais temos? Temos umas quantas mais, gente. Temos outras sobre a família. Já viram que eu sempre falo de família, né? Sim. Será por alguma questão, né? Na verdade, tenho uma família linda, né? Bem linda, mas para mim foi um tema que sempre foi uma trava muito forte, gente. Me parou muito. Não porque aparentemente minha família seja um caso complicado, digamos, não um caso onde existe violência, não um caso... Acho que existem casos muito mais dramáticos, mas por alguma questão, para mim, foi um tema muito limitante e eu criei uma aula, né, a tempo, que agora estamos fazendo uma versão atualizada com a Angie, sobre liberar a parte que está limitando-te com a família, tá? A gente então é uma classe fantástica também para liberar essas questões que você está reproduzindo com a família, esses vínculos que você acha às vezes que são bons, mas na verdade a gente não vai tirar nada que é bom no sentido e que vai prejudicar você ou a família. Só vamos tirar coisas que estão limitando você. Não servem com a sua família. Que pertencem só à sua família e que você pode simplesmente continuar a tua vida com escolhas diferentes. Mais uma vez a questão de escolher algo diferente, né, gente? Tem uma pergunta aqui, o que é abordado na classe de relacionamento? Sim, Eduardo, faz tempo, desculpa a demora, a gente estava aqui compartilhando tudo isso, vamos abordar esse tema aqui. Sim, para vocês terem uma ideia, eu vou até comentar aqui com vocês. Eu era muito tímida para falar em público, né? E uma das coisas que mudou na minha vida com o Access é que hoje eu faço palestras e dou cursos, coisas que eu nunca imaginei, e tô aqui igual uma tagarela falando com Agora vocês. Agora tem que limpar essa mulher, meu Deus, fala com todo mundo, ela sai aqui na janela e fala para todo o povo, meu Deus. Exagerado, ele é muito exagerado, gente. Fala o tempo inteiro, você grava, você faz vídeos ela sozinha, nossa, virou uma coisa,
Famosa essa mulher. Ai, gente, é muito bom quando você se liberta dos seus pontos de vista e você não precisa mais ser perfeita. Você simplesmente começa a falar, a ser a contribuição para o mundo, a se divertir mais, a ver as coisas de uma outra maneira. Mas respondendo a pergunta do Eduardo, a classe de relacionamentos ela é incrível, porque, primeiro, traz uma consciência da importância dos relacionamentos que você dá na sua vida, te ajuda a te libertar das amarras aí dos relacionamentos anteriores, que fazem com que você continue reproduzindo as mesmas escolhas. Que mais? Senão eu falo tudo, depois ele olha. Sim, nossa, a gente já viram. A que falou mais ela. A gente sempre tem essa discussão. Mentira, né, gente? Ele falou mais que eu. Mais ela, meu Deus. Não fecha a boca, gente. Ah, brincada, gente. A Ana Boni fala que se corta muito. Gente, estamos gravando. Ela perguntou se estamos gravando. Estamos registrando. Sim. Isso. Talvez a nossa conexão parece estar boa aqui. Não sei como está com vocês. A nossa está boa. Pode ser que alguns de vocês não recebam todo o áudio e a imagem porque tem uma conexão ruim. A gente está gravando. A gente vai mandar para vocês. Vocês podem compartilhar a todos esses amigos que não puderam assistir Facebook, hoje. No WhatsApp. Sim, gente. Quanto mais podemos criar, mais divertido. Tá? Gente, vamos compartilhar isso. Vamos expandir. Ser mais felizes, gente. E vamos aí, voltando com o Eduardo, que falou rindo alto aqui, sobre relacionamentos. Para mim, uma coisa que é muito bacana dessa classe, né, que você vai tomar uma consciência que realmente, eu faço uma pergunta lá no início da classe, como você se está relacionando com você? Porque, na verdade, o que você está obtendo nos relacionamentos tem que ver com o primeiro relacionamento chave de tudo, que é você. Por quê? Porque a gente tem uma comunicação com nós, com o corpo, né? E com nossas escolhas, com nossa vida. A gente tem um diálogo contínuo com nós. E a gente, às vezes, como a gente falou, se julga e se trata muito ruim. O que acontece? Que se eu me trato ruim, eu me julgo muito, eu crio relacionamentos com muito julgamento, gente. Com muita dificuldade. Eu agora tenho experimentado uma experiência fantástica com a Angie, né? Tem momentos difíceis, a gente está trabalhando juntos, passando muitas horas juntos, mas com certeza é um relacionamento anos-luz dos relacionamentos que eu tive antes, porque eram muito mais densos, eram muito mais difíceis, eram muito mais complicados. E agora, como eu comecei a ressonar, comecei a me relacionar comigo de outra forma, me cuidando muito mais. Gente, eu acho uma pessoa que me cuida. Ninguém me cuidou até agora. Ninguém me cuidou como ela. E por quê? Porque eu comecei a me cuidar um pouco. Eu antes não me cuidava. Então, as pessoas que eu tinha, não é que foram fantásticas também, mas eu não estava disposto. Não é que elas não me cuidavam ou que elas não sabiam cuidar. É que eu não estava aberto a receber mais. Eu não me cuidava mais. Se eu não me cuido e não estou aberto... Não se respeita? Não me respeito. Como vou conseguir que as outras pessoas, se é um relacionamento deste amoroso ou próximo, como vou permitir que ela me cuide? Só vou estar achando o que é ruim dessa pessoa, só vou estar julgando ela igual que eu faço no meu relacionamento comigo. E é muito legal que com o Axis, muitas vezes você demora muito tempo sem Axis, você demora muito tempo para de repente esquecer um relacionamento, para se permitir conhecer uma outra pessoa, para confiar que você pode atrair uma pessoa diferente. E hoje em dia, às vezes a gente tem alguma divergência de opiniões sobre alguma coisa, é muito mais tranquilo, assim, os desentendimentos podem acontecer, mas a gente fica alguns minutos sem se falar, faz as perguntas, faz os processos, né? Cada um com os seus processos. E daqui a 10 minutos a gente está dando risada, já está conversando. Ou começa a fazer as perguntas entre nós, o que mais é possível, e como pode melhorar isso. E começa, poxa, sabe? A gente simplesmente olha para aquilo que não está funcionando para nós e começa a escolher algo diferente. O que a gente pode escolher diferente aqui? E isso tem funcionado de verdade. Então, no curso, o que a gente vai ajudar vocês, vai contribuir com vocês? Com as perguntas para vocês se conhecerem melhor e vai ensinar, vai facilitar um processo corporal que vocês podem se auto-aplicar e vocês podem aplicar em outras pessoas. Você quer falar sobre o processo corporal? O que eu faço? Pode ser, sim, vamos falar um pouco sobre esse processo corporal. É fantástico, gente. E só que falando, tem pessoas que falam que nossa conexão está ruim.
Como podemos Sim. melhorar isso? Como pode melhorar Sabiam isso? que somos seres mágicos, que somos capazes de interferir nas conexões de internet? Todo mundo pergunta aí como pode melhorar tudo isso. Vamos contribuir todos Vamos nesse momento, facilitar movimentar essa essa conexão energia. entre nós e vocês. Então, o que podemos fazer diferente agora para que a comunicação entre nós e vocês seja mais fluida e mais fácil, gente? Como podemos mudar isso? O que mais é possível O que mais aqui é que a gente possível não aqui? considerou? Como podemos melhorar a conexão entre nós e vocês, gente? Essa é uma consciência. Porque essa coisa da comunicação muda. A gente já experimentou e às vezes até com nossa carga mental conseguimos interferir digamos, nessas conexões. Gente, estamos já a 1h30. Estamos super agradecidos de que vocês têm ainda aí, a maioria das pessoas que entraram seguem aí. Estamos super A Lu felizes. queria fazer queria compartilhar um depoimento do que mudou para ela. A Lu, a ver, aqui. Falou ali. Onde A que gente tá? abre o micro para ela e ela fala. Vamos abrir para o micro aqui, a ver onde que tá. Aqui. Falou? Aqui. Isso, Ela a quer Lu, dar um depoimento a Lu sobre a pergunta vida para dela. nós se ela pode compartilhar um depoimento sobre a Access Claro para que ela, sim. dela. Assim que, claro que sim, adelante, né? Vamos lá. Tem mais uma mensagem nova. E o Eduardo agradece. Tá. Faltou falar sobre, vamos finalizar só para não Antes da Lu dar o mexer em depoimento. diferentes temas, sobre o processo corporal esse dos relacionamentos. Sim. É um processo corporal que tem que ver com atração magnética entre corpos. São duas energias. Na verdade, são duas energias. Então, elas começam a liberar essa informação do corpo que você está mantendo no seu corpo, que atrai as pessoas e os tipos de pessoas e de relacionamentos amorosos e sexuais, não só amorosos e sexuais, sino todo tipo de relacionamentos, de uma forma mecânica e que são limitantes. Então, a gente começa a liberar... Que não contribuem, né? Que não contribuem em você. Destroem. Destroem você. Não só não ajudam, Que só roubam sua energia. você escolhe e esses processos roubam sua energia e destroem você. Então, a gente libera isso e abre novas portas para o futuro. Um pouco seria essa definição sobre esse processo corporal, que depois você poderá se auto-aplicar e aplicar em outras pessoas, no seu trabalho ou para ajudar as pessoas também. Sim, e uma das energias faz isso, que libera esse padrão de atração, de atrair sempre as mesmas pessoas, né? E a outra faz com que crie esse espaço de receber mais. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente não se permite receber tudo, receber mais do que a gente vem recebendo. E isso interfere no seu futuro. Então, muitas vezes você está ali sempre com medo, sempre se protegendo das pessoas, se protegendo dos relacionamentos. Muito obrigado, gente. Se tiver vocês alguma têm pergunta alguma mais, pergunta mais? aproveitem e escrevam no chat. Mientras vamos a ouvir aqui a nossa amiga do Rio, carioca, não sei se é carioca, acho que não. Não, é paulista. É paulista. Meu Deus, paulista no Rio. Isso não pode ser, gente. Ele já sabe aqui que eu no já Brasil, tenho ouvido que carioca Janeiro, e paulista Paulo. não rola aí. Mas vamos lá, Luciana. Abre o áudio ali. Abre aqui o seu áudio, Luciane, abre você também o seu áudio. E aproveitem para fazer alguma pergunta aí mais, que a gente está finalizando a palestra, gente. Você tem que ir a jantar, a gente tem que ir a celebrar, que hoje é meu santo, gente, hoje é São Henrique, assim que hoje vamos a celebrar, gente. É verdade, gente, lá na Espanha é o dia de São Henrique. Assim que vamos a celebrar. E aí ele disse hoje para mim, hoje é o meu dia de São Henrique, temos que celebrar. Vamos tomar uma caipirinha de morango. Cadê a Lu? Lu, fala pra gente, dá o teu depoimento. Tá me escutando? Estamos te escutando, sim. Nossa, perfeitamente, Lu. Oi, gente, boa noite. O meu nome é Luciane e eu moro aqui no Rio, mas sou paulista, né? Já moro aqui há 7 anos, mas sou paulista. Carioca de coração. Eu vou contar só um pouquinho da minha experiência com o Access. Eu conheci o ano passado o Access através da Andy, né? Eu fiz algumas sessões de barras, né? E as coisas já começaram a mudar, né? As coisas começaram a se expandir.
Meus relacionamentos começaram a melhorar, as possibilidades das áreas que eu queria melhorar começaram a melhorar, e ela me fez vários convites para fazer a formação, né, de terapia de barras, e aí, mais ou menos em março, eu me senti chamada, né, e fiz a primeira formação, e foi, assim, muito bacana, porque de março para cá, eu tive, assim, uma expansão, eu ganhei um espaço, eu ganhei uma visão da vida, um empoderamento, assim, que, olha, eu já estou, assim, na busca de autoconhecimento há uns 16 anos, né? Você já tinha feito outros para cursos, cá, né? Isso, de 2015 para cá eu fiz algumas coisas, assim, mais relevantes, né, que foram divisor de águas, né, para chegar até aqui. E eu acho que todo esse tempo foi de preparação para chegar no Access, porque o Access tem sido para mim, assim, nesse momento, né, eu escolhi estar no Access, a viver o Access, porque para mim é um estilo de vida, viver na pergunta, né, como eles explicaram um pouquinho do que é viver no Access. E eu passei a fazer vários cursos, a conhecer até outros facilitadores. E, assim, olha, eu realmente não me lembro de estar me sentindo tão bem e muito rapidamente entrar naquele momento de queda, de vibração, e muito rapidamente entrar na pergunta e voltar, independente do que está acontecendo externamente, né? Porque o que vale é o que está dentro, né? E porque a gente usa uma expressão no Access, né, que é baixar as barreiras. Você baixar as barreiras porque vai entrar o bom, o ruim, ou o desconfortável, né? Eu prefiro falar desconfortável e confortável, e isso, para mim, fica muito mais fácil de viver, e mesmo com escolhendo o tempo todo, né? Porque a grande sacada do Access é escolher rapidamente, né? Não deu certo aqui, vamos para lá. Não deu certo aqui, vamos para lá. Eu tenho treinado muito isso e tem dado muito certo. Então, eu acho que eu sou, assim, um caso que está dando muito certo aí, né, Andy? A Andy pode falar um pouco aí da minha nuvem, né? Eu sempre tive uma nuvem, assim, na cabeça ó céus, ó dia, né? Hard. Mas, assim, eu estou muito feliz. Em 3 estou, meses, assim, criando né, muitas coisas. 3 meses, então, foi exatamente. março, né? Março. Março, E daí, cada vez que a gente se falava, você comentava, nossa, algo mudou, hoje eu tô recebendo mais dinheiro que eu não esperava, apareceu o dinheiro inesperado, eu conheci uma pessoa que tá contribuindo com a minha vida, eu tô me divertindo mais, Exato. ela tá rindo muito mais, Isso. e tantas outras pessoas às vezes que funcionaram a vida inteira de uma maneira, e tão leves, tão alegres, tão divertidas. Eu estou muito contente. Espero que mais pessoas possam dar esse depoimento, se proponham a isso, porque isso sim é um convite para outras pessoas escolherem algo diferente, né? Pois é, muito obrigado, Lu, por compartilhar sua experiência, e ficamos muito felizes de ver tantas pessoas que estão experimentando como nós. A gente começou assistindo um curso e começando a aplicar essas ferramentas, e, como eu falei antes, minha vida é uma surpresa contínua, no sentido, uma surpresa para melhor, para sempre para mais, e é fantástico, gente. É como você voltar quando você era aquele estado que você tinha quando você era criança, que você se sente alegre e motivado para fazer a cada momento uma coisa diferente. A cada momento uma coisa que cria espaço no teu corpo, na tua vida, que te deixa mais alegre, mais feliz, mais divertido. Exatamente. As pessoas se sentem bem com a tua companhia. Você começa a receber mais, e pessoas mais contributivas, começa a criar coisas. Para mim, criar. Gente, eu tinha esquecido que as coisas se podiam criar. Eu estava só esperando que as coisas acontecessem, gente. Eu achava que as coisas dependiam de outras coisas. E eu estava chateado com o mundo, gente. Eu estava chateado com tudo, com a sociedade. Estava já fechado muitas coisas, porque eu achava que muitas coisas não tinham solução. Quando, na verdade, era isso, né? Voltar a ser eu,
ser mais eu, estar mais conectado com mim, ter mais facilidade de escolher mais coisas e o que está acontecendo. Gente, muito obrigado e estamos já 1h30, mais de 1h30, gente, não queremos alargar mais. Sim. Queremos fazer outra, né? Queremos fazer mais com vocês. Mais palestras, que a gente fantástico, gente, vamos fazer mais. Continue mandando as perguntas, porque às vezes no dia você não lembra e depois amanhã você vai dizer, poxa, devia ter perguntado aquilo. Isso. Manda pra gente. Ou surgiu uma dúvida nova de tudo que falamos hoje, alguma experiência, manda para a gente em inbox, que a gente vai responder. Escreve lá no Face, não precisa ser inbox, não. Escreve lá, que às vezes a tua pergunta é a pergunta de alguém que também quer fazer. Exatamente. E não tem coragem. E não só isso, gente. Se vocês quiserem um tema concreto, vocês até podem sugerir para nós fazer um webinar ou fazer uma palestra sobre esse tema concreto e a gente organiza e fazemos isso. Sim, e criamos juntos, gente. Legal, quando você que mais pode é possível. Contribuir com um tema para nós. Lembramos dos WhatsApps também, se querem estar nos nossos grupos, mandem inbox ou pelo WhatsApp e vamos incluir alguns dos grupos do WhatsApp ou do Facebook para receber e para compartilhar com vocês mais dessas ferramentas. E, gente, para acabar aqui hoje, vamos acabar com essa ferramenta mais, gente. Já dimos aqui quase todas as ferramentas que temos à disposição, mas, gente, que são muito simples, é só aplicá-las. Alguém falou aqui, um usuário, que não tem o nome, que não quer revelar sua identidade, mas vamos respeitar essa identidade, falou, finaliza como quebrando ou derrubando as barreiras. Gente, que são as barreiras? Andy, que são as barreiras? As barreiras são todas as emoções, as expectativas, os pensamentos, a nossa tendência de controlar, a nossa tendência de se proteger, a nossa tendência de se fechar. Então, você sentar na sua poltrona, onde você está aí agora, no sofá, na cama, e baixar todas as barreiras, e relaxar seu corpo. Essas barreiras... E ficar nesse estado de permissão, né? Essas barreiras energéticas que você construiu, mantém. Essas barreiras que você criou para se proteger. Então, a gente simplesmente é deixar cair essas barreiras, deixar de se proteger, quebrar essas barreiras, derrubar essas barreiras, destruir essas barreiras agora. Lembrar que você é um ser infinito, grandioso e mágico, e você não precisa se proteger de nada. Como seria se você não precisa de se proteger de nada e você simplesmente pode relaxar, confiar. E pode receber tudo o que está acontecendo ao seu redor, tudo o que está acontecendo no mundo, simplesmente permita que aconteça. Recebe tudo o que não está permitindo que seja, vai poder receber muito mais, vai poder receber também o que você quer realmente na sua vida. Então, baixamos muito mais nossas barreiras agora. Fica totalmente presente no seu corpo. Fica totalmente presente. E baixa ainda mais suas barreiras. Tô me relaxando já, gente. Parece que a gente começa a perceber todas as nossas células se movimentando. Vocês conseguem perceber isso? E baixem ainda mais, muito mais suas barreiras. Quanto mais conscientes, quanto mais presentes, mais conscientes nós ficamos. E, gente, se expandem agora, se fazem infinitos, se fazem imensos, além de todos os limites, mas presentes, muito presentes aqui neste corpo, gente. Sim, podem fechar os olhos e ficar nesse espaço de permissão, nesse espaço que só cabe você com você. Reconhecendo que realmente são vocês. Verdade. Será que vocês são esse espaço? Verdade. Será que vocês são muito mais além do que imaginam que são? Além do personagem que vocês criaram? Verdade. Será que vocês são um ser muito maior com os limites do seu corpo? Verdade. Quem são vocês realmente? E que grande contribuição são?
são, que grande contribuição são para o mundo. Estou dando risada porque já estou falando mais espanhol que português. Gente, como seria criar esse espaço muito mais a menudo, muitas mais vezes, ou muitas mais situações da sua vida, você atuar, você se dar esse presente de reconhecer o espaço que você realmente é, de não julgamento, de presença, de consciência, de paz. Você pode fazer isso em qualquer lugar, no trânsito, no minuto que você tem no seu dia, para um minutinho e faz isso. Fica totalmente presente. Você não precisa fazer horas de meditação para estar com você. A meditação é estar presente no seu corpo, é estar com você, é estar percebendo tudo que teu corpo está fazendo naquele momento. Ai, fiquei tão relaxado que não sei nem o que falar agora. Ai, gente, vou deixar vocês descansarem por hoje. Abri os olhos e não lembrei que estava na palestra, gente. Imagina. Ai, como pode melhorar isso? Gente, muito gratidão, gente, gratidão. Estamos muito felizes. Aqui. Vamos criar muito mais, bora. Bora criar mais, gente. O que mais podemos criar? Vamos criar uma comunidade quântica no Brasil. Vamos convidar mais pessoas para se empoderar com a gente. Vamos fazer mais palestras. Gente, perguntem como falamos, interactuem com a gente, que seguro que nos vamos divertir muito, muito mais. E vamos a criar muito mais aprendendo, reconhecendo e sendo nós. Aí, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigada. Até amanhã para quem vai fazer os cursos aqui no Rio. E nas próximas cidades estamos chegando. E é isso. O que mais é possível? E lembrem-se, qual é a verdade para você agora? Qual é a verdade que é o que é válido para você agora? Lembrem de fazer as perguntas. A gente vai mandar para vocês depois essa gravação e aí vocês podem estar aí anotando as perguntas e estar refazendo. O que eu posso escolher agora para me divertir muito mais? Como eu posso me divertir muito mais do que estou me divertindo? E o que eu posso escolher que seja divertido para mim e que vai criar muito mais? O que eu estou escolhendo que eu não estou escolhendo isso. Que eu ainda não escolhi para ter isso. Algo que você quer realmente, você pode perguntar. O que eu estou escolhendo para não escolher isso? E você vai fazer essas perguntas e isso vai chegar, não vai vir uma resposta, vai vir uma consciência para você. Verdade, desculpa. Verdade, estou escolhendo para mim ou por quem estou escolhendo? Isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. A gente se encontra de novo. Até breve. Até breve.